Como confiar em Deus e seguir sua vida após uma rejeição. Você já se perguntou por que Deus permitiu que aquela pessoa fosse embora da sua vida, justo quando você mais precisava dela? Essa pergunta queima em silêncio no coração de tantas mulheres. Porque a rejeição não leva embora só alguém, ela arranca partes de você. Deixa dúvidas, sentimentos de inadequação e a sensação insuportável de ter sido deixada de lado. E o pior, quando tudo desmorona, é comum olhar para o céu e perguntar: Deus, por que o Senhor não me guardou disso? Por que me deixou acreditar, esperar, confiar? Essa dor, que mistura saudade com incredulidade, cria um vazio que palavras humanas não preenchem. Você segue sorrindo por fora, cumprindo suas obrigações, tentando parecer forte, mas por dentro está esgotada. E enquanto o mundo diz para você seguir em frente, o seu coração ainda está preso no ponto exato em que foi rejeitado. Mas o que poucos entendem, e que talvez você nunca tenha ouvido antes, é que Deus também permite partidas para proteger. Nem toda perda é punição. Às vezes, é livramento. E a rejeição que te feriu foi a maneira que o céu encontrou de dizer: você merece mais do que isso. Neste vídeo, vamos conversar sobre essa dor escondida que tantas mulheres carregam. Vamos falar sobre a ferida da rejeição. Sim, mas também sobre a restauração que começa quando você entrega essa ferida nas mãos de Deus. Você vai perceber que há um propósito onde hoje só existe silêncio. Que há um recomeço onde o mundo só enxergou o fim. Mais do que isso, você vai reencontrar a fé que talvez tenha sido abalada. Vai redescobrir a força que existe em ser cuidada por Deus. Vai sentir o alívio de ser ouvida, compreendida e, acima de tudo, acolhida por um amor que nunca te rejeita, o amor do Pai. Se você sente que ninguém entende o que está vivendo, fique. Esse vídeo é para você, e talvez seja o início da sua cura. Quando a rejeição toca a alma, a rejeição não é só um não, é um abismo emocional. É uma mensagem silenciosa de que algo em você não foi suficiente. E mesmo quando sabemos, racionalmente, que isso não é verdade, algo dentro da gente acredita. A alma, tão sensível, grava essa marca como se fosse uma cicatriz impossível de apagar. Você pode ter sido rejeitada por alguém que amava, por amigos que se afastaram, por familiares que nunca te entenderam. E talvez você tenha tentado fazer de tudo para ser aceita. Se moldou, se calou, se esforçou para não incomodar, não errar, não pedir demais. Mas ainda assim, não foi escolhida. Não foi amada da forma como merecia. Não foi priorizada. Esse tipo de dor não aparece nos exames, não tem nome clínico, mas adoece o corpo, consome a mente e esgota o espírito. Porque a rejeição tem o poder de distorcer nossa identidade, de fazer com que a gente olhe para o espelho e não reconheça mais a mulher que está ali. Onde foi parar a confiança? Onde ficou a alegria? Por que agora tudo parece uma tentativa falha de ser suficiente? E é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que Deus começa a agir. Quando a dor da rejeição toca tão fundo que nada mais parece preencher, Ele se aproxima. Não com alarde, mas com silêncio. Um silêncio que cura, que reconstrói, que sussurra verdades que o mundo calou. Você é amada. Você é vista. Você é escolhida. Na Bíblia, vemos mulheres que também foram rejeitadas. Ana, que foi humilhada por não ter filhos. Agar, que foi expulsa para o deserto com o próprio filho. A mulher samaritana, desprezada por todos ao seu redor. Mas em cada história, há um ponto de virada. Quando Deus entra na narrativa, e quando Ele entra, tudo muda. A rejeição deixa de ser sentença e passa a ser solo fértil para um recomeço. Talvez você ainda esteja esperando um pedido de desculpas que nunca virá, ou tentando entender o que fez de errado, mas aqui vai uma verdade que liberta. Você não precisa ser aceita por todos para ser amada por Deus, e o amor dele é o único que realmente cura. A ferida que hoje sangra será amanhã o testemunho da sua restauração.
A rejeição que doeu, um dia será a memória do momento em que você parou de mendigar amor e começou a viver um relacionamento verdadeiro com o único que nunca te deixará. Deus está te chamando para um reencontro. Um reencontro com Ele e com a mulher que você realmente é. Aquela que não precisa se diminuir para caber no afeto alheio. Aquela que não foi criada para viver de migalhas emocionais. Aquela que, mesmo rejeitada por pessoas, é chamada pelo nome por aquele que te criou com propósito. E é aqui que tudo começa. Quando você reconhece a dor, mas escolhe confiar. Quando você encara o vazio, mas escolhe preencher com fé. Quando você não entende o porquê da rejeição, mas se permite ser conduzida por quem sabe todos os caminhos. Essa caminhada está só começando, e Deus já está dando o primeiro passo com você. Quando Deus te separa para curar, existem dores que parecem um abandono, mas espiritualmente são apenas um chamado à separação. A rejeição pode parecer o fim, mas muitas vezes é o início silencioso de um processo profundo de cura. Quando Deus permite que algo ou alguém se afaste de você, não é castigo, é proteção. E mais que isso, é preparação. Quantas vezes você se sentiu rejeitada e, em vez de encontrar apoio, se viu sozinha no meio de um deserto emocional? O coração despedaçado, a mente tentando entender, o corpo sem forças para reagir. É nesse cenário de solidão que Deus opera seus milagres mais íntimos, porque é no silêncio, e só no silêncio, que conseguimos ouvir a voz dele sem ruídos. A Bíblia está cheia de separações que, à primeira vista, pareciam cruéis. José foi lançado numa cisterna e depois vendido por seus próprios irmãos. Moisés foi exilado no deserto antes de liderar seu povo. Jesus foi rejeitado pelos homens, traído por um amigo, abandonado por aqueles que o seguiam. E em cada uma dessas histórias, houve um momento de dor que antecedeu o propósito. Deus separa para curar, afasta para fortalecer, silencia para transformar. E quando Ele permite que alguém saia da sua vida, é porque há algo que você precisa viver sozinha, com Ele, e só com Ele. Talvez você esteja tentando costurar laços que Deus já desfez, tentando manter por perto o que Ele já te mostrou que não cabe mais. Mas sabe por que dói tanto deixar ir? Porque muitas vezes você construiu sua identidade em torno daquela relação, daquela presença, daquela validação. E agora que tudo se foi, você se pergunta: quem sou eu sem isso? É exatamente aí que Deus entra, para te lembrar que você nunca foi definida pela aceitação de ninguém, que seu valor não depende de quem ficou ou de quem foi, que o amor verdadeiro não rejeita, não descarta, não abandona, e que esse amor já te acompanha, ainda que você não o perceba. O processo de cura exige separação. É como uma ferida aberta que precisa de espaço, tempo e cuidado para cicatrizar. E Deus, o maior dos médicos, sabe exatamente como tratar suas dores. Mas Ele não força. Ele espera que você permita. Que você pare de se distrair com aquilo que foi e olhe para o que está nascendo dentro de você agora. Se você sente que tudo desabou, talvez seja porque Deus está te reconstruindo do zero, sem as ilusões, sem os pesos, sem as dependências que te aprisionavam. Ele quer te mostrar que você é inteira, mesmo com as partes que te deixaram. Que você é capaz, mesmo com os nãos que recebeu. Que você é amada, mesmo sem aplausos ou confirmações externas. Esse tempo de separação não é vazio. Ele está cheio da presença de Deus. Cheio de significados ocultos, cheio de revelações que só o silêncio pode trazer, e, acima de tudo, cheio de cura. A separação dói, sim, mas a permanência no que adoece dói ainda mais. Que você escolha confiar, mesmo sem entender. Que você se permita ser separada, não como quem perde algo, mas como quem está sendo preparada para algo maior. Esse é o lugar onde Deus mais trabalha, quando tudo silencia e só o coração escuta. Deus não te rejeitou. Ele te livrou. Você já pensou que talvez o que você enxergou como uma rejeição
tenha sido, na verdade, um livramento? Que aquilo que feriu seu coração profundamente estava, aos olhos de Deus, impedindo você de florescer? Nem toda dor vem para te destruir. Algumas vêm para te proteger de algo que só Deus viu. É difícil aceitar isso quando o coração está em pedaços. A sensação de não ser escolhida, de ser deixada de lado, pode machucar mais do que palavras conseguem descrever. Você se pergunta onde errou, por que não foi suficiente, o que poderia ter feito de diferente. Mas, e se o que você chama de falha for na verdade o caminho da salvação que Deus desenhou para a sua vida? A Bíblia diz em Isaías 55:8 que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos dele, os nossos caminhos. Isso significa que, muitas vezes, o que consideramos uma perda irreparável, Deus vê como uma libertação. E é esse olhar que precisamos pedir em oração. O olhar de quem enxerga além da dor. Deus não te rejeita. Ele não é como os homens, que escolhem com base em aparências, conveniências ou interesses. Deus vê o coração. E quando Ele retira algo ou alguém da sua vida, é porque sabe que, lá na frente, isso te causaria um sofrimento ainda maior. Ele te ama demais para permitir que você continue presa ao que te impede de crescer. Quantas vezes você insistiu em permanecer onde sua alma já não respirava? Quantas vezes tolerou migalhas de afeto, acreditando que era amor? Quantas vezes implorou por atenção, aceitação, presença, e se sentiu invisível mesmo assim? Deus viu tudo. Ele ouviu cada oração feita com lágrimas. Ele sentiu cada batida do seu coração partido. E mesmo que pareça que ele ficou em silêncio, a verdade é que ele agiu. E o silêncio foi parte da cura. Às vezes, a ausência de resposta é, por si só, uma resposta divina. O silêncio de Deus é muitas vezes a forma mais amorosa de nos dizer: isso não é para você. E confiar nesse silêncio é uma das maiores demonstrações de fé. Rejeição não é sentença, é redirecionamento. Deus não te fechou uma porta para te punir. Ele fechou para que você não entrasse num lugar onde seu valor seria esquecido, onde sua luz seria apagada, onde sua alma seria ferida em silêncio. Você foi livrada, ainda que hoje isso doa mais do que pareça justo. Ainda que você não consiga enxergar nada de bom nesse fim. O tempo vai mostrar. A vida vai te conduzir a caminhos onde tudo fará sentido. E você vai olhar para trás e agradecer a Deus por não ter permitido que aquela história continuasse. Há um amor que nunca rejeita. Há um olhar que nunca desvia. Há uma voz que nunca se cala quando você chama. A de Deus. Ele está presente, mesmo nas rupturas. Ele te ama, mesmo nos momentos em que você se sente esquecida. E ele permanece, mesmo quando todos os outros vão embora. Permita-se viver esse livramento como um novo começo, não como um castigo, porque é exatamente isso que é, um recomeço, uma chance de se reencontrar, de se curar, de confiar novamente, não nas pessoas, mas no Deus que nunca falha. Reconstruindo a fé depois da rejeição. Reconstruir a fé após uma rejeição é como tentar acender uma chama no meio dos escombros. Você olha para o chão e vê pedaços de si mesma espalhados, memórias, promessas, sonhos, tudo manchado pela dor do abandono, da decepção, da quebra de confiança. Mas é nesse terreno quebrado que Deus planta as sementes da verdadeira restauração. A rejeição abala não só a autoestima, mas a nossa confiança na vida. Você começa a desconfiar das pessoas, do futuro e até de Deus. Se Ele me ama, por que permitiu isso? Essa pergunta ecoa silenciosa no coração de quem está tentando entender onde a fé se perdeu no meio do sofrimento. Mas a verdade é que a fé não se perdeu. Ela apenas foi coberta pelas cinzas da dor e pode ser reencontrada. É nesse ponto que muitas mulheres desistem. Elas acham que Deus se calou, que Ele não ligou, que não ouviu, que não protegeu. Mas o silêncio de Deus não é ausência. É presença que observa com amor, enquanto nos permite crescer através das lágrimas.
Ele nunca nos abandona, apenas nos conduz por caminhos que nossos olhos ainda não compreendem. Reconstruir a fé é, muitas vezes, começar do nada. Não se trata de voltar a ser quem você era antes da rejeição. Trata-se de descobrir quem você é agora, com tudo o que aprendeu, com tudo o que sentiu, com toda a dor que te tornou mais forte. E isso exige coragem, exige entrega, exige uma escolha. Ou você permanece presa ao passado que te feriu, ou decide seguir com Deus em direção a um futuro onde você será curada. Jesus também foi rejeitado. Ele sabe o que é ser desprezado, traído, esquecido, e mesmo assim, continuou amando, continuou perdoando, continuou seguindo em fé. A cruz não foi o fim, foi o recomeço da esperança. E é essa fé que te convida agora, a levantar da dor, a sacudir a alma e a dar um passo, mesmo que pequeno, em direção à cura. Talvez o primeiro passo seja orar de novo. Falar com Deus com sinceridade, como quem conversa com um pai. Dizer a Ele o quanto está doendo, o quanto foi difícil aceitar o que aconteceu, o quanto você se sentiu sozinha. E deixar que Ele te ouça, que Ele te acolha, porque é no lugar da sua dor que Ele começa a construir sua nova força. Não se cobre para estar bem imediatamente. A fé não se reconstrói em um único dia, mas a cada oração, a cada lágrima entregue, a cada madrugada em que você escolhe não desistir, Deus está agindo. Está fortalecendo suas raízes, está acendendo luzes no seu caminho, está te preparando para viver algo maior do que aquilo que você perdeu. O que hoje parece vazio, amanhã será solo fértil. O que hoje machuca, amanhã será testemunho de cura. O que hoje te faz chorar, amanhã será a prova do quanto você foi amada por Deus, não por não ter sofrido, mas por ter sido sustentada mesmo no sofrimento. A fé que você vai reconstruir agora será diferente, mais madura, mais forte, mais sensível, porque ela não será baseada em ilusões, mas em experiências reais com o amor de Deus. Ela será fruto da dor que você transformou em oração, da queda que você entregou nas mãos dele, da rejeição que virou renascimento. Você não está sozinha, nem invisível. Deus vê o que ninguém mais vê. E Ele está aqui, esperando que você confie novamente. Não porque tudo fará sentido agora, mas porque Ele é fiel, mesmo quando tudo parece incerto. Confie no processo. Confie na reconstrução. Confie em Deus, mesmo que a fé esteja nascendo frágil dentro de você. É o suficiente. Porque para Deus, uma semente de fé já é o início de um milagre. Quando o silêncio de Deus dói mais que a rejeição. Há um momento na jornada de quem foi rejeitada em que a dor da ausência humana parece ser superada por algo ainda mais angustiante: o silêncio de Deus. Você ora, mas o céu parece mudo. Você chora, mas não sente consolo. Você busca respostas e só encontra perguntas. E dentro desse silêncio, uma dúvida sussurra: será que Ele ainda me vê? Essa é uma dor real, profunda. Um vazio que parece contradizer tudo o que você acreditava sobre a presença divina. Quando alguém nos rejeita, ao menos há uma explicação: ego, limitação, abandono. Mas quando sentimos que Deus está em silêncio, o coração despenca num abismo espiritual. É como se nem mesmo o céu nos quisesse por perto. Mas é nesse silêncio que algo muito mais profundo está acontecendo. Não é um silêncio de descaso, é um silêncio que acolhe, que trabalha por dentro, que transforma. Deus, ao contrário do que sentimos, não se afasta no momento da rejeição. Ele apenas muda a forma de se comunicar. Ele sai do externo, sinais, palavras, confortos visíveis, e entra no território da alma. Você não está sozinha nesse sentimento. Na Bíblia, Davi gritava: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Jó clamava do fundo da sua dor: clamo a ti, mas não me respondes. Até Jesus na cruz disse: Deus meu, por que me abandonaste? Essa dor de sentir Deus em silêncio é uma das experiências mais humanas e mais sagradas ao mesmo tempo. É ali,
Nesse silêncio, que você é convidada a desenvolver um tipo de fé que não se alimenta de respostas imediatas, mas de confiança. Fé que não depende de sinais, mas de presença. Fé que aprende a reconhecer Deus, não pelo que Ele fala, mas pelo que Ele sustenta. Porque mesmo em silêncio, Ele nunca deixou de te segurar. O silêncio de Deus nos educa para confiar sem ver. Ele é como o momento do semear. A terra parece quieta, mas há vida se formando debaixo dela. Sua cura está sendo gerada nas profundezas. Sua nova identidade está sendo moldada. Sua história está sendo reescrita, mesmo que você ainda não veja nenhuma página virando. Deus está contigo nos momentos em que ninguém mais está. E Ele permanece, mesmo quando você duvida, quando chora escondida, quando se sente abandonada. Ele conhece os detalhes da sua dor. Cada pensamento, cada sentimento não dito, cada luta interna que você tenta vencer sozinha. E é por isso que o silêncio dele nunca é ausência. É companhia silenciosa de quem sabe exatamente do que você precisa. É possível que você ainda esteja esperando respostas, que queira entender por que foi rejeitada, por que as coisas aconteceram assim, por que não deu certo. E talvez você nunca tenha todas essas respostas nesta vida. Mas há algo maior do que respostas. Há consolo. E Deus é o único capaz de te consolar de forma completa, verdadeira e curativa. Durante o silêncio de Deus, você pode redescobrir a si mesma. Pode entender que o valor da sua vida não depende da aceitação de ninguém, que sua identidade não está no que te disseram, mas no que Deus diz a seu respeito. E Ele diz que você é amada, escolhida, guardada, preciosa. Este capítulo da sua vida pode parecer o mais solitário, mas é onde Ele mais está perto. Ele está no seu quarto escuro, nas suas lágrimas escondidas, na saudade que você não sabe explicar, no medo que você não consegue nomear. Ele está aí, em silêncio, mas inteiro, olhando para você com amor, com ternura, esperando que você o sinta além das palavras. Você pode confiar mesmo no silêncio. Pode orar mesmo sem respostas. Pode caminhar mesmo sem ver. Porque fé não é ausência de dúvidas. É decisão de continuar, mesmo quando o céu parece calado. E no tempo certo, o silêncio se transformará em resposta. A dor, em cura. A rejeição, em renascimento. Porque o Deus que parece calado é o mesmo que está preparando algo maior do que o que você perdeu. Deus não te rejeitou, Ele te protegeu. Você se lembra de quando orou pedindo a Deus que te protegesse? Talvez nem se desse conta, mas em meio à rotina, às lágrimas caladas e aos medos noturnos, sua alma suplicava por cuidado, por livramento, por paz. E como resposta, certas pessoas saíram da sua vida. Certos caminhos se fecharam. Certas relações ruíram. Na hora, doeu. Parecia rejeição. Mas, olhando com mais fé do que dor, talvez tenha sido proteção. Nem sempre conseguimos identificar o cuidado de Deus enquanto estamos no meio da tempestade. O coração machucado pela rejeição quer explicações rápidas, quer entender o porquê da perda, do adeus, da solidão. Mas o que você chama de fim, Deus chama de começo. O que você sente como abandono, Ele escreveu como livramento. O que te feriu, Ele transformará em força. Deus vê além. Ele conhece o coração humano, os pensamentos que ninguém revela, as intenções que não aparecem. E muitas vezes, em amor, Ele permite que certos vínculos se quebrem para nos libertar de prisões invisíveis. Às vezes, o que parecia ser amor era dependência. O que parecia segurança era controle. O que parecia cuidado era desgaste disfarçado. E Deus, com seu amor zeloso, age, mesmo que isso implique em te fazer passar por um momento de dor para te poupar de uma destruição maior. A rejeição nunca será algo fácil de digerir, mas ela pode ser ressignificada, porque nem toda rejeição é um ataque. Algumas são bênçãos, algumas são respostas, algumas são portas que Deus fecha para que você não entre em labirintos. E no silêncio da separação, Ele está sussurrando:
Confie em mim. Isso é amor. Você não precisa entender tudo agora. Deus não exige isso de você. Ele só te convida a confiar, a dar um passo de cada vez, mesmo com o coração quebrado, a enxugar as lágrimas e dizer: eu não compreendo, mas eu sei que o Senhor me ama. Porque é isso que transforma a rejeição em redenção. A confiança. Ele sabe exatamente o que foi tirado de você. Conhece cada despedida não dita, cada saudade que ainda pulsa, cada lembrança que machuca. Mas ele também sabe o que está te esperando mais à frente. Ele sabe o quanto você vai crescer, o quanto vai se reencontrar, o quanto vai florescer quando se desapegar do que só te prendia. A dor da rejeição não define o seu valor. O silêncio de alguém não anula a sua voz. A saída de alguém da sua vida não significa que você ficou vazia. Deus permanece. E onde ele permanece, a promessa, a reconstrução, a novidade de vida. Não se apegue à falsa ideia de que algo foi embora porque você não era suficiente. Isso é uma mentira. O que foi embora foi porque não te completava como Deus sonha. O que terminou foi porque o plano divino tem algo maior, mais profundo, mais verdadeiro. E você não precisa se conformar com migalhas quando Deus quer te alimentar com plenitude. A proteção de Deus, às vezes, vem disfarçada de perda. Mas com o tempo, ela revela que era amor. E amor que protege também sabe afastar. Amor que cuida também sabe dizer não. Amor que edifica também sabe limpar o terreno. Porque Deus não constrói sobre entulhos. Ele prepara a base. E você está sendo moldada para algo novo. A vida não terminou com essa rejeição. Na verdade, ela está começando de outro jeito. Com mais consciência. Com mais fé. Com mais você. E principalmente, com mais de Deus. Ele não te rejeitou. Ele te guardou. E agora, te convida a seguir. Um dia de cada vez. Uma oração de cada vez. Um recomeço por vez. Porque o que vem dele, permanece. E o que permanece, cura. Curando a identidade após a rejeição. Quando alguém te rejeita, algo dentro de você balança. Não é apenas a dor do adeus ou do silêncio. É uma sensação mais profunda, como se sua própria identidade tivesse sido tocada, ferida, posta em dúvida. Você começa a se perguntar: o que há de errado comigo? Por que não fui suficiente? E é aí que o perigo se instala, quando você começa a se enxergar pelos olhos de quem te descartou. Mas a verdade é que a rejeição diz mais sobre o outro do que sobre você. Quem te deixou carregava bagagens, expectativas, feridas, egoísmos e limites que não dependiam de você. Você não é o problema. Você não é defeituosa. Você é humana, sensível, comum e ao mesmo tempo rara. Mas quando você tenta se adaptar para caber no mundo de quem não te valorizou, você começa a se perder de si. Recuperar a identidade depois de uma rejeição é como recolher cacos com as próprias mãos. Dói, sangra, mas aos poucos você começa a perceber que algumas partes suas estavam frágeis, escondidas ou esquecidas. E então, nesse reencontro doloroso, Deus sussurra: você ainda é minha filha, ainda é amada, ainda tem valor. Deus nunca se baseia na rejeição dos outros para te definir. O que foi arrancado da sua vida não é um atestado de falta de amor. Pelo contrário, é a chance de você redescobrir quem é fora do olhar alheio, sem as máscaras que você usava para ser aceita, sem as adaptações que te sufocavam, sem o peso de sustentar um amor que não era recíproco. Deus começa a reconstruir sua identidade, onde tudo pareceu ruir. Ele não te chama de rejeitada. Ele te chama de amada. Ele não vê uma mulher desfeita. Ele vê uma mulher em reforma, sendo lapidada por dentro. E nesse processo, ele te entrega um espelho diferente, o da palavra. O reflexo que ele te mostra é de alguém forte, digna, escolhida, capaz de recomeçar, mesmo com cicatrizes. A cura começa quando você para de se comparar.
quando para de buscar validação em quem não teve maturidade para te amar. Quando deixa de usar o abandono como critério para medir seu valor. A cura acontece quando você entende que a sua identidade está segura nas mãos de quem nunca te deixará. Rejeição não é sentença, é separação. É Deus te afastando do que não te via para que você volte a se ver. É como se Ele dissesse: eu não quero que você viva como mendiga de amor, quando foi criada para transbordar. E sim, o processo é lento. Às vezes você vai querer voltar, buscar respostas, insistir em lembranças. Mas cada vez que você escolhe voltar para si, para o colo de Deus, você se cura mais um pouco. Você é mais do que alguém que foi deixada. Você é alguém que está sendo reencontrada por si mesma. É nessa fase em que tudo parece estar quebrado que o Espírito Santo age com mais delicadeza. Ele vai nas feridas mais escondidas, nos traumas esquecidos, nos pedaços partidos da autoestima. E ali, ele sopra a vida. Ele reorganiza o que parecia sem forma. Ele revela sua essência verdadeira. Amada, capaz, inteira, em crescimento. Você não precisa provar mais nada. Não precisa ser perfeita, nem forte o tempo todo. Você precisa se permitir ser acolhida. Por Deus, pela sua história, pela nova mulher que está nascendo depois da dor. E essa mulher não será uma versão desesperada por aprovação. Ela será inteira, ancorada na fé, conectada com o céu e com o seu valor. A sua identidade não é rejeição, é resgate. E Deus está te resgatando agora. A arte de seguir em frente com Deus. Seguir em frente depois de uma rejeição não é uma decisão que acontece de uma vez. É uma construção. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Porque quando o coração ainda dói, tudo em volta parece sem cor. O que antes era familiar agora parece distante. As memórias ainda queimam. Os planos ainda machucam. Mas é justamente aí que a presença de Deus se revela mais próxima. Seguir em frente não significa apagar o que viveu, fingir que não doeu ou forçar uma felicidade que não é real. Significa escolher caminhar, mesmo sem todas as respostas. Significa confiar que Deus está à frente, preparando caminhos, curando feridas que você nem consegue ver. É aceitar que não dá para mudar o que foi, mas dá para construir o que vem, com Ele ao seu lado. O primeiro passo é entregar. Não segurar o que te prende, não guardar o que te afunda. Entregar a dor, entregar a saudade, entregar o medo, entregar os porquês que não foram respondidos. Quando você entrega, você abre espaço para que o novo de Deus chegue. Porque enquanto você está ocupada tentando consertar o passado, o presente escapa pelas mãos. A arte de seguir com Deus está em confiar mesmo sem entender. É como atravessar um deserto sem mapa, mas com a certeza de que há uma nuvem te guiando de dia e uma coluna de fogo te protegendo à noite. Ele não promete uma estrada sem lágrimas, mas promete presença constante. E a presença dele muda tudo. A presença cura, fortalece, renova. Permita-se seguir com leveza. Deixe ir o que precisa ir. Não se apegue a migalhas emocionais. Nem tente se prender a lugares onde sua alma já não cabe. O que Deus tem para você não exige esforço para ser amado. Não exige luta para ser vista. Deus te ama sem condições. E o que vem dele traz paz, mesmo nos recomeços difíceis. Você não precisa provar ao mundo que superou. Você não precisa acelerar o processo para agradar expectativas alheias. Você só precisa continuar, com fé, com verdade, com coragem. Mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com o coração apertado, porque o céu celebra cada passo seu. Deus vê, Deus honra, Deus recompensa. A dor não é o fim da sua história. É a ponte para uma nova versão sua. E essa nova versão vai olhar para trás com gratidão, não com amargura, porque entenderá que o que saiu da sua vida não era maior do que o que Deus está preparando. E isso muda tudo. Dá força, dá sentido, dá direção. Seguir em frente com Deus é permitir que Ele seja o autor dos próximos capítulos.
É deixar que ele escreva uma história onde a sua dor não seja o foco, mas sim a sua superação. Onde o seu testemunho cure outras mulheres. Onde o seu silêncio seja transformado em sabedoria. Onde o que era lágrima se torne fonte de cura. Não tenha medo de seguir. Não tema a solidão do caminho, porque você não está sozinha. Deus vai contigo. E quando você menos esperar, o peso da rejeição dará lugar à leveza da aceitação divina. Você será lembrada não por quem te deixou, mas por quem você escolheu se tornar depois disso. Uma mulher forte, de fé, cheia de esperança, conduzida pela mão do Pai. E esse caminho novo, cheio de luz e propósito, começa agora. Quando a rejeição vira recomeço, há um momento em que o sofrimento se transforma. Não porque a dor desaparece de repente, mas porque ela já ensinou o que precisava ensinar. E é nesse momento, silencioso, quase imperceptível, que nasce o recomeço. Muitas vezes, ele surge no meio da fraqueza, entre lágrimas derramadas de madrugada, entre orações ditas com a voz embargada. É no chão da dor que Deus planta as sementes da nova vida. A rejeição, embora doída, tem esse papel misterioso de nos arrancar de lugares onde já não cabíamos mais, de romper vínculos que não sustentavam mais a nossa essência, de cortar laços que, se permanecessem, nos fariam esquecer quem somos. Deus não rejeita, mas permite que sejamos rejeitadas por outros para nos lembrar que nossa identidade não está na aceitação humana, e sim no amor incondicional dele. Recomeçar com Deus é diferente de tentar sozinha, porque quando é Ele que guia, até os pedaços quebrados viram partes do plano. Nada é desperdiçado. Nenhuma lágrima. Nenhum dia difícil. Nenhuma palavra dura. Tudo é transformado em degrau, em base, em força. O que hoje parece um fim, amanhã será um testemunho. E não será só seu. Será de todas que ouvirem sua história e se sentirem menos sozinhas por causa dela. O recomeço não exige pressa. Ele exige presença. Um coração disposto a estar com Deus, mesmo sem entender tudo. Ele exige entrega, fé, paciência. Porque Deus não trabalha na nossa ansiedade. Ele age no tempo certo. E o tempo dele, embora às vezes pareça demorado, é sempre perfeito. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está reconstruindo você por dentro. Você já percebeu como algumas dores nos ensinam mais do que anos de tranquilidade? A rejeição é um desses mestres silenciosos. Ela nos confronta, nos faz olhar para feridas antigas, nos obriga a parar e repensar. Mas ao lado de Deus, ela não apenas ensina, ela cura, porque Ele não permite que sejamos feridas sem também preparar o remédio. E o remédio começa a agir quando paramos de resistir e nos abrimos para o novo. Esse novo pode não ter rosto ainda, pode não ter forma, cor, nome, mas ele já existe. Ele já está sendo preparado. Talvez seja um novo caminho, uma nova missão, uma nova versão sua. Deus não tira algo sem antes pensar no que Ele vai colocar no lugar. E o que vem dele é sempre melhor do que o que tentamos segurar sozinhas. Recomeçar, nesse contexto, é reconhecer que a dor te trouxe até aqui, mas a fé vai te levar adiante. É admitir que você ficou em pedaços, mas esses pedaços agora estão nas mãos certas. É aceitar que você não precisa mais provar nada a ninguém, porque Deus já te conhece, já te aprovou, já te viu inteira mesmo quando você só se via quebrada. A beleza em ser reconstruída, a poder em ter sido rejeitada e ainda assim permanecer com o coração aberto para amar, para confiar, para viver. Há uma força única nas mulheres que, mesmo machucadas, escolhem recomeçar com fé, e essa força está em você. Essa força é você, quando se permite ser conduzida por Deus. Hoje pode parecer impossível, mas o impossível é o cenário perfeito para que Deus se manifeste. Onde não há mais forças humanas, entra o sopro divino. Onde tudo parece perdido, nasce um novo propósito. Onde houve rejeição, surgirá redenção. E você será a prova viva disso.
você não está voltando ao ponto de partida. Você está sendo reposicionada, redirecionada, refinada. E esse processo vai te levar exatamente onde você precisa estar. No centro da vontade de Deus, onde o amor cura, a fé sustenta e a paz restaura tudo aquilo que o mundo tentou arrancar de você. Deus te reconstrói em silêncio. Existem dores que ninguém vê, lágrimas que você segura durante o dia e deixa cair no travesseiro à noite. Há batalhas travadas dentro de você que nem mesmo quem está ao seu lado consegue entender. E é nesse lugar invisível, profundo e solitário que Deus age. Não com barulho, não com pressa, mas com a delicadeza de quem conhece cada parte da sua alma. O silêncio de Deus não é ausência. É presença em forma de cura. Enquanto você acha que Ele está distante, Ele está trabalhando em áreas que você nem sabia que precisavam ser tocadas. Ele está costurando feridas antigas, limpando o coração dos excessos que o machucaram, restaurando a identidade que a rejeição tentou apagar. Deus reconstrói sem fazer alarde. Ele não precisa anunciar o que está fazendo para provar que está agindo, porque a verdadeira transformação acontece primeiro no invisível, dentro de você. Na forma como você se vê, na maneira como você começa, pouco a pouco, a se sentir viva de novo. Não porque tudo mudou lá fora, mas porque algo se acalmou por dentro. Você não precisa entender todo o processo. Precisa apenas permanecer, confiar, se permitir ser cuidada. Deus não exige de você forças que você não tem. Ele só quer sua entrega, sua disposição de ficar, mesmo sem respostas, de acreditar, mesmo em meio à dúvida, de segurar a mão dele, mesmo sem ver o caminho à frente. Há um tempo para cada coisa, e o tempo da reconstrução é sagrado. Não tente apressar o que está sendo feito com tanto amor. Sua alma precisa desse tempo. Seu coração merece essa atenção. E Deus, que te criou com tanta intenção, sabe exatamente como restaurar cada parte que foi ferida. Você não está sozinha nesse processo. Você nunca esteve. Talvez você ainda olhe para os pedaços espalhados da sua história e ache que é impossível voltar a ser inteira. Mas Deus não quer apenas colar os pedaços. Ele quer fazer algo novo. Algo que carregue cicatrizes, sim, mas que seja mais forte, mais belo, mais maduro do que antes. Algo que tenha raiz na dor, mas floresça em propósito. Você é essa reconstrução em andamento. E cada passo seu, por menor que pareça, é parte do caminho. Cada oração sussurrada, cada lágrima enxugada, cada manhã em que você decide continuar, tudo isso conta. Tudo isso é visto. Tudo isso está sendo usado por Deus para te preparar para o que vem. A rejeição que você enfrentou não define o seu valor. O abandono que você sentiu não apaga o amor de Deus por você. A dor que você passou não anula os planos que Ele tem para a sua vida. Pelo contrário, todas essas experiências estão sendo moldadas por Ele para fazer de você um testemunho vivo da graça, da cura e da fidelidade dEle. Você não precisa mais provar nada para o mundo. O amor de Deus já te confirmou. A presença dEle já te escolheu. E a reconstrução que Ele está fazendo em você vai falar mais alto do que qualquer rejeição que você tenha vivido. Em silêncio, Ele está refazendo o seu coração. Em silêncio, Ele está reacendendo sua esperança. Em silêncio, Ele está te preparando para voar. Não se apresse. Não se cobre. Apenas respire. Receba. Confie. Você está segura. Você está sendo refeita por mãos que jamais vão te abandonar. E quando menos esperar, você vai perceber que está pronta para amar de novo, sonhar de novo, viver de novo. Não porque tudo está perfeito, mas porque em Deus você está inteira. E se um dia a dor voltar a bater na sua porta, lembre-se, você já sabe quem te cura. Você já sabe onde repousar. Você já conhece o caminho de volta para o colo que nunca te rejeita, o colo de Deus. Esta jornada não termina aqui. Se esse conteúdo tocou o seu coração,
te convido a permanecer neste espaço de fé, cura e silêncio com Deus. Volte sempre que precisar. Compartilhe com quem você ama. E lembre-se, Deus está te vendo, te ouvindo e te reconstruindo, mesmo quando tudo parece quieto. Conte comigo e com este canal para seguir nessa caminhada de alma com Deus. Vamos juntas. Espero que esse vídeo chegue até você no momento que precisar e que seja o ponto inicial de uma linda e poderosa transformação na sua vida. Nos vemos na próxima reflexão. Cuide-se.